Hoje, a Associação Mente Brilhante traz um assunto muito interessante. Um assunto que passa despercebido, mas que tem impactado muitas vidas pelo mundo. Hoje, a Associação Mente Brilhante traz como assunto de debate oligofrenias, deficiência intelectual ou simplesmente atraso mental. A palavra oligofrenia deriva do grego oligosfren. Oligos significa pequeno, fren significa mente. E, portanto, oligofrenia significa literalmente mente pequena ou mente pouco desenvolvida. E segundo estudos epidemiológicos, a prevalência da oligofrenia é de 1 a 3% e é mais comum em indivíduos do sexo masculino. A CID, que é a Classificação Internacional de Doença, classifica a oligofrenia de acordo com a severidade, isto é, leve, moderada, severa e profunda. Indivíduos com uma deficiência intelectual leve podem apresentar sintomas simples, sintomas leves na infância, em que a fala do indivíduo pode ser reduzida e geralmente esses problemas são percebidos na idade escolar. O professor aqui identifica as dificuldades que a criança vai apresentar para aprender, para assimilar aquilo que será dado durante as aulas. O indivíduo nesse grupo, ou seja, com deficiência intelectual leve, pode aprender a escrever, a ler, a fazer contas simples, porém situações que requerem um raciocínio abstrato como matemática avançada, interpretação complexa, são situações que estão fora das suas capacidades intelectuais. E quem tem deficiência intelectual leve pode cuidar de si mesmo, isto é, tem certa autonomia sobre a sua vida, pode higienizar-se, alimentar-se sem problemas, pode viver sozinho ou pode viver com pouca supervisão. E do ponto de vista social, tem boas interações sociais, embora possa ser ingênua ou facilmente manipulada em algumas situações, a pessoa pode sim ter boas relações sociais, pode trabalhar em empregos simples, que não demandem muito esforço intelectual ou em atividades que geralmente são repetitivos. E indivíduos com deficiência intelectual moderada, que é o segundo grupo, têm um atraso evidente de desenvolvimento desde a infância. Isto envolve aprendizagem que é lenta e bem limitada. O desenvolvimento motor também é acometido. A pessoa pode aprender leitura, tem dificuldade para resolver problemas básicos, até contar dinheiro, essa pessoa apresenta dificuldades. É uma pessoa com um vocabulário muito reduzido, com frases muito simples nas suas conversações. Em relação à vida diária, precisa de supervisão em tarefas como fazer compras, uso de dinheiro e fazer organizações dentro de casa. Pode também aprender rotinas que são repetitivas, como lavar a louça, varrer, aquelas atividades diárias que não requerem muito esforço ou muita reflexão, apenas atividades que todos os dias a pessoa pode fazer sem nenhum problema. Isso a pessoa aprende sem dificuldades. E do ponto de vista social, é uma pessoa com boa adaptação em ambientes controlados, mas tem grandes dificuldades em situações que são novas para ela. Tem problemas de adaptação a novos ambientes ou novas situações. Pessoas com deficiência intelectual moderada têm essas características. E as que estão no grupo da deficiência intelectual grave têm um desenvolvimento severamente atrasado desde bem cedo. Movimentos de fala são extremamente reduzidos. É um indivíduo que quase não entende nada do que é ensinado, do que é falado, podendo sim reconhecer algumas situações muito básicas, como nomes de pessoas muito próximas, algumas atividades repetitivas da sua casa ou do seu meio de convívio. E em relação à comunicação, é muito pobre.
com palavras isoladas, os gestos também são isolados, geralmente têm dificuldades em expressar suas necessidades, isto é, não consegue dizer o que sente e o que quer. São pessoas que dependem de ajuda para a sua higiene, alimentação, inclusive trocar de roupas, ou seja, nesse grupo não existe autonomia. São totalmente dependentes de terceiros para serem cuidadas. Em relação ao comportamento, eles têm comportamentos repetitivos e pode haver autoagressividade, e sem que a pessoa saiba que está a autoagredir-se, por falta de ciência, aquilo que é o seu comportamento, devido a essa deficiência que a pessoa tem. E pessoas nesse grupo, grave, são pessoas que necessitam de apoio rígido em quase todas as atividades. E de grave passamos para o grupo dos que têm deficiência intelectual profunda. Se no grave já vimos que a pessoa já perde a sua autonomia, na profunda já é mais intenso. O atraso é global, isto é, envolve todas as áreas da vida desse indivíduo. E isso ocorre logo desde o nascimento, enquanto em outros grupos são situações que são perceptíveis ao longo da vida, talvez geralmente na infância. No grupo da deficiência intelectual profunda, as dificuldades são perceptíveis desde o nascimento. Olha-se para a pessoa e percebe-se que ali há algum tipo de deficiência intelectual. Pode, sim, responder a estímulos simples como responder à dor, responder à luz e ao som. Pode responder assim como não. Depende de indivíduo para indivíduo. E a comunicação é quase inexistente, ou seja, não fala, não tem expressões faciais que nos remetem a alguma coisa, não tem nenhuma expressão. São pessoas que dependem totalmente de outros para tudo. São pessoas que precisam de cuidados e atenção 24 horas por dia. Ou seja, aqui a autonomia é 100% inexistente. Mesmo na escola não tem como, não tem critério algum para entrarem nas escolas, porque o acometimento é muito profundo, severo demais. Em relação às causas ou fatores de risco, vou citar alguns fatores que podem levar à oligofrenia, à deficiência intelectual. Temos fatores genéticos, fatores pré-natais, perinatais e pós-natais. Os fatores genéticos, temos a síndrome de Down e síndrome do xixi frágil. A síndrome de Down é uma condição genética que acontece quando o indivíduo nasce com uma cópia extra total ou parcial do cromossomo 21, que essa anomalia afeta o desenvolvimento intelectual e físico do indivíduo, que faz com que a pessoa tenha essa deficiência intelectual, um atraso mental devido a essa cópia do cromossomo 21, síndrome de Down. A síndrome do xixi frágil é uma condição hereditária que afeta o desenvolvimento intelectual principalmente e o comportamento. Em alguns casos pode sim afetar o físico do indivíduo. Os fatores pré-natais, isto é, durante a gravidez. Consumo de álcool pela gestante é um fator que pode sim levar à deficiência intelectual. Por quê? Porque o consumo de álcool pela gestante pode causar a SAF, que é a síndrome alcoólico fetal. No último vídeo falamos a respeito da SAF. Entra lá e saiba tudo relacionado a esse assunto, síndrome alcoólica fetal. O consumo irresponsável de medicamentos também é um fator de risco para que a criança tenha ou o indivíduo tenha deficiência intelectual. E não só o uso de medicamentos, o uso de outras drogas psicoativas, absativa, heroína, cocaína, são substâncias essas que podem sim acometer o desenvolvimento
intelectual do indivíduo. A desnutrição materna também pode levar à oligofrenia. Por quê? Porque o feto precisa de nutrientes e só obtém esses nutrientes através da mãe. E se a mãe não se alimenta devidamente, esse problema vai se refletir no filho. O filho nasce com problemas. Às vezes podem ser malformações congênitas, ou em alguns casos pode acometer o desenvolvimento intelectual cerebral desse indivíduo. Infecções durante a gestação podem contribuir. Os fatores perinatais, isto é, durante o parto, hipóxia, que é a falta de oxigênio no momento do parto, pode deixar sequelas no cérebro. Traumas durante o parto, há partos que não são saudáveis. A criança, o bebê, passa por traumas durante o parto e isso lesiona o crânio, acometendo também o encéfalo. E por quê? Porque os ossos do bebê são muito frágeis. E por isso a criança pode ter traumas. Fatores pós-natais, isto é, depois do parto, depois do nascimento. Temos meningite, encefalite. Meningite é a inflamação das meninges. Meninges são estruturas que revestem o encéfalo. Falo de pia mater, dura mater e aracnoide. Encefalite é a inflamação do encéfalo, o que é ainda mais grave. Por quê? Porque aí estamos diretamente ligados ao sistema nervoso central. As intoxicações também por medicamentos ou outras substâncias podem levar à oligofrenia. E quanto ao diagnóstico? O diagnóstico do atraso mental ou deficiência intelectual inclui avaliação clínica. Ou seja, o clínico faz a sua avaliação para identificar se há lá ou não deficiência intelectual. Faz ainda o teste de quociente intelectual, o QI, caso seja aplicável. Outra forma de fazer o diagnóstico é o histórico do desenvolvimento. Se se trata de uma pessoa que já está na fase de adolescência ou já é adulta, olha-se para o seu desenvolvimento desde o nascimento até o momento atual. Olha como é que a pessoa desenvolveu, se tem traços durante o seu desenvolvimento de deficiência intelectual ou não. Olha-se ainda para o estilo de vida da mãe durante a gestação. Vai-se ver se consumiu substâncias psicoativas, álcool, fez uso responsável de medicamentos, pois aí sim pode-se chegar ao diagnóstico correto. Os exames genéticos e neurológicos também são feitos para ver se há alguma alteração genética ou a nível do sistema nervoso. Falei há bocado de traumas que podem acometer o cérebro, encefalite, meningite. Então faz-se esse estudo neurológico para ver se há esse problema ou não. A oligofrenia não tem cura. Não existe cura para a deficiência intelectual, mas sim existe reabilitação e suporte. Uma dessas reabilitações ou suporte é a educação especial. Por exemplo, indivíduos do grupo 1 e 2, isto é, leve e moderada, que têm capacidade de entrar na escola, podem sim ter uma educação especializada que possa atender às suas necessidades. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, que é uma terapia de fala e linguagem, a psicoterapia comportamental e o apoio familiar. Por quê? Porque na saúde mental não só se olha para o paciente, para a pessoa que está doente, mas sim olha-se também para o familiar. Porque o familiar, quando fica desgastado, quando fica cansado, pode parecer que não presta os cuidados devidos ao familiar, sendo que na verdade a pessoa encontra-se sobrecarregada. Então é sempre imperioso que em qualquer abordagem psiquiátrica, não só psiquiátrica, mas da saúde, se olhe para os familiares,
para que se dê apoio familiar, para que eles tenham ciência, estejam conscientes da situação que o seu familiar ou a pessoa que acompanham está a passar.